pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro promovido pela ACIPEC. Eu sou Maria Cristina Ritter Mazini e vou falar com vocês sobre o censo de mortalidade. A ACIPEC, a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, é uma instituição independente que fica aqui na cidade de Jundiaí e foi fundada em 1999. Então já temos aí um longo período de pesquisas, né, e apresentamos também alguns cursos à distância e a atividade interassistencial multidimensional grupal, que a gente chama de APROCIM. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, por favor, entre lá no nosso site www.acipec.org. No âmbito da Conscienciologia, é importante que a gente lembre do princípio da descrença, que é para você não acreditar em nada do que eu vou comentar aqui com vocês, tá? É importante, sim, que vocês busquem ter as suas vivências, experiências pessoais, ok? Não vá acreditando simplesmente. Bom, hoje o assunto é censo de mortalidade, que eu considero um censo bastante atual, né? A gente vem desenvolvendo aí ao longo desse ano, dessa pandemia, essa percepção de que a qualquer momento nós podemos morrer. Tem algumas famílias, inclusive, né, que têm perdido aí seus entes queridos, às vezes com poucos dias de distância uns dos outros. Então, a pergunta que se faz é essa: e eu, quando vou ser o próximo, né? Então, de certa forma, esse senso de mortalidade vem se desenvolvendo, vem se ampliando ao longo desse nosso ano, observando também, né, que nos cartórios a construção de testamentos aumentou mais de 100%. Então, essa é uma percepção de que sim, né? A gente pode morrer a qualquer momento, e aí, como é que fica? Então, quando a gente fala nessa questão de mortalidade, pelo que a gente saiba, pelo menos, né, nós, seres humanos, somos os únicos seres que temos essa percepção, essa noção de que, sim, vamos morrer um dia, né? Só que, assim, no último século, o que a gente observou? Que meio que morrer ficou feio, sabe? Então, as pessoas acabam morrendo em hospitais, às vezes, né? Às vezes, muitas vezes, inclusive, sozinhos, independente dessa situação atual da pandemia, mas também velórios, também não vamos considerar só essa questão da pandemia, porque houve, claro, restrição de público para isso, mas considerando aí até então, até o ano passado, muitas famílias impediam até os seus filhos, as crianças, de participarem de algum velório, né? Não, a pessoa tem que ter na memória a experiência da pessoa enquanto viva. Sim, só que isso rouba também, muitas vezes, né, essa questão de que, olha, as pessoas morrem sim, né, esse nosso corpo, ele vai parar de funcionar, certo? Na verdade, nós temos esse ciclo vital, que é o que a gente viu, o ciclo biológico natural de todo ser vivo, desde o vírus lá, nós, seres humanos, né, nós fomos gerados, né, nascemos, né, vamos ter algum tipo de crescimento, de desenvolvimento, muitos de nós vamos nos reproduzir e envelhecer e morrer, certo? Então, é um ciclo biológico natural, mas ainda assim, sendo um ciclo natural, eu devo falar aqui para vocês que essa foto que vocês estão vendo, né, desse ciclo do ser humano, não foi assim tão fácil da gente encontrar no que diz respeito à última etapa, que é a morte, tá? Normalmente, nesses desenhos, nessas gravuras, se apresenta do nascimento à velhice, como se, e aí, o velho aconteceu o quê, né? Morreu, morre. E é isso que a gente vai buscar falar aqui um pouco sobre vocês, espero que possa ajudá-los nessa percepção, no desenvolver dessa percepção. Então, nós estudamos, pesquisamos a Conscienciologia, então, algumas das bases desse paradigma, eu vou colocar aqui para vocês vocês compreendam, né, onde que vocês estão pisando, sobre o que eu estou falando aqui. Bom,
Então, para a Conscienciologia, né, esse estudo da consciência, essa consciência somos cada um de nós, em nossa essência, então essa consciência apresenta aí vários corpos, a gente chama de holossomática, então vários corpos ou vários veículos em que nos quais essa consciência se manifesta, tá? Então temos esse corpo físico, né, que a gente dá o nome de soma, temos também um corpo energético, que a gente dá o nome de energossoma, um corpo emocional, que damos o nome de psicossoma, e o corpo mental, que damos o nome de mentalsoma. Tá? Não é tão difícil assim, mas apresentam, então, uma nomenclatura, uns nomes um pouco diferentes. Esses corpos, esses veículos, eles estão interligados, ok? Então, outra base desse paradigma consciencial, da conscienciologia, é que nós aceitamos e estudamos as formas de energias vitais e essa energia, como ela se processa nos nossos relacionamentos interconscienciais, entre uma consciência e outra. Tá? Também estudamos as várias dimensões que a consciência pode se manifestar, né? Então a gente observou aqui que a gente tem vários corpos, esses corpos eles têm densidades, frequências energéticas, embora um influencie o outro, eles atuam em dimensões diferentes. Normalmente a gente, para simplificar, a gente se refere a essa dimensão em que a gente está com o corpo físico, como dimensão intrafísica, e as demais a gente vai se referir genericamente como dimensão extrafísica, tá? Outra questão, né, que a gente considera bem importante aqui é a questão de que nós, como consciências, estamos num processo evolutivo. Então, dessa forma, a gente tem diversas oportunidades em que a gente se encontra na dimensão intrafísica, com corpos físicos diferentes, óbvio, tá? Então, outro aspecto do paradigma consciencial é esse estudo que é feito por a gente mesmo. Então, a autopesquisa, né, que esse estudo sobre mim mesmo, é feito por mim mesma, tá? Então, de um lado eu sou pesquisadora, mas do outro lado eu sou o meu próprio objeto de estudo, tá? Então, obviamente que quando a gente fala aqui nessa autopesquisa, que é super importante, claro, você se conhecer, mas como a gente está procurando entender, compreender e trazer até essa aceleração do nosso processo evolutivo, além da autopesquisa, do autoconhecimento, a gente busca aí estratégias de autoenfrentamento e de autossuperação, tá? A questão é buscar adiantar um pouco todas essas nossas informações, esse conhecimento que a gente pode disponibilizar, tá? Então, a autoexperimentação, a gente comentou um pouquinho, né, sobre o princípio da descrença, mas é sempre importante você interpretar essas suas vivências, essas suas experiências de uma maneira lúcida, tá? E o máximo que você conseguir, isenta de crenças. Outra questão é que estamos todos em estágios evolutivos diferentes, então a gente compreendendo isso, a gente vai compreender melhor as pessoas, desenvolver então um fraternismo maior e entender também que exatamente pelo fato, né, de sermos consciências únicas, apresentarmos experiências únicas, nós aprendemos muito uns com os outros, principalmente nessa dimensão intrafísica aqui, tá? Nesse processo evolutivo, a gente também vai desenvolvendo uma ética maior, né? Uma ética que está além da intrafísica, uma ética que abrange o cosmos, né? Claro que a gente ainda está engatinhando muito em relação a essa ética cósmica, eu diria até que a gente começa a compreender um pouquinho mais a própria ética intra-humana, né? Mas, como premissa cosmoética, que pode nos ajudar aí nesse norte, é que aconteça o melhor para todos, né? Ou pelo menos para o maior número de pessoas, ok? Outra questão muito importante do paradigma é a questão da interassistencialidade. Então, de nós estarmos sempre buscando ajudar as outras pessoas e também nos deixarmos sermos ajudados por essas outras pessoas, ok?
Bom, então vejam, a cada vez que eu nasço, eu adquiro um novo corpo físico, tá? Na verdade, como uma roupa. Então, eu adquiri uma nova roupa, que é esse corpo intrafísico, e ela vai ficar nessa dimensão até o momento em que ela tiver que ficar, né? Até ela envelhecer ou ela deixar de ser funcional por alguma situação, né? Então, vamos encarar esse descarte desse corpo físico como, de repente, você descarta um casaco ou um chinelo, né? De algum motivo aquilo não te serve mais e você vai, então, tomar as suas providências, certo? Então, em relação ao corpo físico, é a mesma coisa, a gente vai descartar esse corpo físico, lembrando que a gente chama o corpo físico de soma, né? Então, ah, juntando as duas palavras, a morte passa a ser a dessoma, ok? Considerando que a gente morre várias vezes, porque assim, a gente ganha esse novo corpo físico, tem as nossas experiências aqui, depois a gente descarta esse corpo físico, passa um tempo no extrafísico, depois, segundo inúmeras circunstâncias, né, a gente volta para cá, adquire um novo corpo físico, depois esse corpo também deixa de ser necessário, ele vai ser descartado novamente, até então existe a sugestão do professor Walter de Almeida, da CIPEC, sugerindo como um processo de redessoma, né, essa percepção de que a gente vai apresentar vários corpos diferentes, a gente vai descartar esses corpos, então a gente passa por um processo, né, um ciclo de vida, morte, certo? Que até aí tudo bem, não surpresa alguma, e a gente tem as nossas experiências também, continuamos a evoluir na dimensão extrafísica, voltamos, adquirimos novo corpo, enfim, é um ciclo básico da questão da multiexistencialidade, como a gente se refere, né? Eu vou contar um pouquinho, então, da minha história para vocês, é uma história que começa lá desde eu pequenininha, né? E vocês observam aqui uma imagem de uma Cristininha com 2 anos de idade. Durante essa época eu sofri 2 transfusões de sangue, a primeira delas foi muito difícil, eu quase morri, né, ou eu quase dessomei, como a gente comenta, ok? E assim foi a minha infância, eu tive uma série de doenças, na verdade não só na minha infância, mas eu tive uma série de doenças, principalmente na infância, pequenas doenças, mas que não me perguntem por quê, os médicos sempre colocavam, o pessoal da saúde que estava me assistindo e assistindo a meus pais nessa situação, falavam que eu talvez não sobrevivesse, que eu ia morrer, que eu ia dessomar, né? Então, tinha todo aquele ritual de fazer preces, orações, enfim. De alguma forma, eu fui observando isso e fui crescendo com essa ideia de que eu podia sim morrer, então, a qualquer momento. Eu tinha essa percepção de que eu podia morrer a qualquer momento. Tanto é que na época existia, né, uma propaganda que a gente chamava de reclame e se perguntava então para uns bichinhos, né, era sobre um determinado frigorífico, o que eles iam ser quando crescessem, e eles respondiam que iam ser salsicha, né, um deles. Hoje talvez essa publicidade talvez não fosse politicamente correta, né? Mas enfim, na época eu respondia da mesma forma quando as pessoas me perguntavam o que eu ia ser quando crescer. Quando eu crescesse, eu respondia salsicha. Por quê? Eu pensava comigo, mas como que as pessoas vêm me perguntando isso, se eu nem sei se eu vou ficar grande mesmo, né? Se eu vou chegar a crescer algum dia, certo? Então, o que eu observei? Que com essa percepção eu tenho, hoje menos, mas ainda mantenho um pouco, uma dificuldade muito grande em ter metas, projetos de longo prazo, tá? Então, isso é um aspecto até negativo, né, sobre essa visão aí de um planejamento de vida, mas por outro lado também, sempre tem os seus lados, os seus aspectos mais positivos, eu sempre tive urgência em
em resolver meus trabalhos, eu sempre busquei me antecipar, né, a data de apresentação, a data, de entrega. Algumas pessoas até me colocavam: "Nossa, mas você é ansiosa". Sim, sou ansiosa também, mas eu sempre tive essa sensação de que eu gostaria de ter cumprido aquela tarefa, ou pelo menos uma parte dela, para não deixar aí para ninguém terminar, né, ou ficar incompleta. Bom, ao longo da minha infância e depois, além também, eu tive algumas experiências retrocognitivas, ou seja, lembranças anteriores, né, a essa vida, de outras mortes, tá. Então, chegar e falar para minha mãe: "Ah, mãe, então, olha, quando eu morri velhinha, foi muito bom, eu tive uma sensação muito boa, de uma liberdade, de uma felicidade muito grande. Oh, mãe, quando eu era um menininho, eu cuidava de barcos, e aí teve um problema no mar e eu morri, foi horrível, eu fiquei muito assustada". Então, eu tive várias dessas lembranças ao longo da minha vida em relação a esses momentos, de mortes em outras vidas. Fossem elas mortes naturais, mortes com algum conflito, fosse eu criança, adulto, fosse eu mulher, fosse eu homem, enfim. Então, essa questão desse processo, né, de redessoma para mim, essas mortes em outras vidas, é algo bem, bem entendo essa questão da morte de uma maneira muito natural, tá? Porque dei essas experiências. Então, o que eu queria perguntar é: será que pelo fato de eu saber que eu vou morrer, que tá tudo certo, que eu estou preparada mesmo para minha morte? Será que é assim que acontece? Então, eu vou contar mais 2 histórias para vocês. Quando minha filha caçula nasceu, precisou nascer de cesariana, e o primeiro banho, né, que eu fui tomar, um banho assistido por 2 enfermeiras, eu tive muita dor, acabei desmaiando, ok? Só que quando eu desmaiei, eu saí do corpo e fiquei observando tudo que estava acontecendo ali. E dessa vez eu fiquei muito impactada, porque eu achei que eu tinha morrido, né, que eu tinha morrido mais uma vez. E foi muito ruim, eu fiquei muito angustiada, porque vejam, eu estava com uma criança, um bebezinho, uma bebezinha recém-nascida, outra que também não tinha nem 2 anos. Então eu comecei a pensar na dificuldade delas, né, de uma vida sem mãe, na dificuldade do meu companheiro, pai delas, né, em criar 2 criancinhas tão pequenininhas, sem uma companheira, sem a mãe delas, né. Enfim, eu comecei a ficar muito angustiada, e eu comecei a perceber então que se eu morresse, né, logo voltei para o corpo, mas se eu morresse nesse momento, não ia, ser uma morte, bem-sucedida, sabe. Eu ia ter esse sentimento de que eu estava deixando algo muito importante para trás, estaria deixando de cumprir uma parte importante do que eu vim fazer aqui, tá. Em outros momentos, eu já havia tido essas experiências que a gente chama de projeção da consciência, você pode ter ouvido falar em viagem astral ou experiência fora do corpo, tá. Então, eu já havia tido essas experiências, mas de forma natural, ou porque eu estava usando alguma técnica para me projetar, para sair do corpo lucidamente, ou através do sono, de repente você dorme e se percebe fora, dessa dimensão, do encaixe aí com o sono, um relaxamento profundo, enfim, eu já tinha tido essas experiências. Então a experiência em si não foi uma surpresa, eu simplesmente achei que eu pudesse ter morrido, que eu pudesse ter dessomado, talvez exatamente pelo processo de dor muito grande, né, fez com que eu literalmente não aguentasse ficar no meu soma, no meu corpo físico, ok? Bom, aí alguns, muitos anos mais tarde, né, eu sofri um pequeno acidente, realmente foi um pequeno acidente, mas o socorrista que me atendeu, ele falou que eu estava prestes a morrer a qualquer momento.
Na hora foi aquele choque, mas eu pensei: "Poxa, ele não me conhece, ele não estaria colocando a vida dele em risco e a minha própria vida em risco, né, porque se eu sou sei lá, se eu fosse, né, uma pessoa com a pressão altíssima, uma pessoa que não tivesse essa percepção, eu podia realmente ter um infarto ali, morrer literalmente, né. Mas enfim, eu resolvi acreditar nele e fiquei calma, consegui me acalmar, consegui acalmar as pessoas que estavam ali comigo. E, bom, como vocês observam, eu não morri coisa nenhuma, né? Mas, nesse momento em que eu me senti calma, eu comecei a refletir. E aí? Então, eu vou morrer, como que é essa morte? Como que vai ser o morrer para mim neste momento? E aí eu observei que ia ser completamente diferente daquele outro momento em que eu achei que eu tinha morrido, no caso aí do parto, né, da minha caçula. Então vejam, qual a diferença? Eu tive a oportunidade de completar diversos itens. Então, mesmo eu não tendo completado tudo, eu entendia naquele momento que eu tinha completado uma boa parte. Então, seria um bom momento, sim, para eu morrer. Poderia morrer, tudo bem, sem problemas. Então, o que eu quero falar para vocês? Que essa questão dessa percepção do bem morrer tem uma relação com a sua programação existencial. O que é isso? É aquele planejamento que alguns de nós fazemos antes desse nascimento. Então, a gente se planeja, dá alguns itens que podem ser importantes para promover aí uma aceleração do nosso processo evolutivo, tá? Talvez você que esteja aí nos assistindo ou nos ouvindo, tenha esse sentimento interno de que você tem algo a cumprir. É sobre isso que a gente está falando, tá? Essa questão dessa percepção, esse sentimento de que você tem algo sim a realizar, que você não veio aqui só para comer pudim no domingo, ok? Então, essa percepção, esse senso de mortalidade e cumprimento da programação existencial são muito importantes. E aí eu estou falando isso porque o que a gente percebe? Que o desenvolvimento desse senso de mortalidade tem uma relação direta com a validação da nossa vida. Então, veja, antes de pensar numa coisa mórbida, eu vou morrer, que horror, vou viver em função disso, não. É tipo, olha, eu vou morrer, o que eu posso fazer de melhor no meu hoje? É isso que a gente está falando de desenvolvimento do senso de mortalidade. É viver melhor, tá? Inclusive, no CID, que é o Colégio Invisível da Dessomatologia, a gente tem um dos slogans que eu acho bem interessante, que é vida saudável de soma feliz. E é bem isso, tá? Então, é o você validar cada momento em que você está aqui, nesse planeta, nessa dimensão. Seja através desse investimento no seu aprimoramento pessoal, você melhorando cada vez mais, né, os seus traços, todos temos inúmeros traços aí que já deu, né, a gente já podia estar um pouco melhorzinho, a gente pode sim melhorar mais ainda, a gente tem muitos traços positivos também, né, que podem nos ajudar nesse processo todo. Aproveitar essa oportunidade de estar com essas pessoas que estão vivendo com você nessa dimensão, nesse momento. Sejam seus familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, enfim, é uma oportunidade muito bacana. Então a gente entende que essa questão das várias vidas, né, faz com que a gente venha se encontrando em outros momentos também, seja nessa dimensão, seja em outra, mas enfim, esse momento pode ser único. Aproveite essa circunstância, único, eu digo com todas essas consciências, tá? Então é uma questão de você valorizar esse momento que realmente é único na sua história pessoal, tá? Outra questão é se aprimorar, inclusive intelectualmente.
Então, estudar muito, tá? Desenvolver, a gente fala desenvolver novas sinapses, né? Então, novos caminhos no seu cérebro para aprendizado. Isso ajuda a gente a desconstruir uma série de crenças que a gente vem apresentando e que também já não nos levam mais a nada, tá? Quanto mais a gente ampliar esse caminho, mais, como os corpos têm uma influência direta uns com os outros, eles estão ligados, mais a gente também permite com que o paracérebro, que é aquele cérebro, né, do extrafísico, também avalie a situações de uma forma diferente. Então, mesmo que na próxima vida você não lembre do que você aprendeu nessa, aquela memória básica do isso é importante, essa desconstrução já ocorreu ali na outra vida, eu posso colocar uma coisa mais positiva no lugar, é bem interessante, tá? A questão da ajuda, né, gente? Isso, a questão de ajudarmos uns aos outros é muito importante e também a gente está aberto a receber essa ajuda, porque a gente precisa também, né? A gente não está num estágio altamente evoluído, a gente ainda está bem começando, né? A maioria de nós, pelo menos, a gente ainda está começando esse processo. Então é importante a gente estar disponível para ajudar o outro e também disponível para receber ajuda, tá? E essa ajuda, ela pode acontecer de uma maneira ali objetiva, através do seu tempo, né? Você se voluntariar, por exemplo, você doar, doar dinheiro, doar bens, doar comida, isso é sempre muito importante, né? E você pode, inclusive, também doar as suas energias. Então, para essas consciências, principalmente para essas consciências que estão no extrafísico. Para elas, é muito importante essa doação da energia, tá? Quando você doa a sua energia para essas consciências, elas também podem ser ajudadas e podem ser encaminhadas. Como que você pode fazer isso, né? Você pode pensar o melhor das pessoas, das consciências, estejam elas em que dimensão elas estiverem. Todos sempre temos qualidades e maturidades, né? Busca focar então nas qualidades. Mas na Conscienciologia, a gente tem uma tarefa energética que a gente chama de TENEPS. Então, claro, né, não é porque você está me ouvindo falar aqui que você já vai passar a fazer TENEPS, precisa de todo um preparo até mesmo energético, de uma estruturação, um autodomínio bioenergético e dos seus pensamentos e sentimentos, mas você, enfim, durante 50 minutos, 1 hora dos seus dias, todos os dias no mesmo horário, você vai ali exteriorizar as energias, né? Levar essas melhores energias que você conseguir produzir ali para quem precisa, tá? Então, na CIPEC, a gente tem, eu já comentei um pouquinho, mas a gente tem uma atividade grupal que ela é muito bacana, ela ajuda nas reurbanizações extrafísicas. O que é isso? Ela ajuda essas consciências que estão altamente patológicas em comunidades extrafísicas, que precisam então de ajuda, precisam de energias, então a gente ajuda, elas conseguem então ter um nível de lucidez diferenciados e podem então voltar até a renascer numa maneira, às vezes, mais positiva, né? E isso vai ajudando todo o planeta como um todo, porque essas comunidades, então, que são assistidas, depois há também toda uma limpeza energética do ambiente, então, gradativamente, o nosso planeta, ele vai mudando, né? Do que a gente chama aqui de planeta hospital para o planeta escola. Mas se você tiver interesse em ser também um aproximador, novamente, eu peço para você entrar no site e pegar aí as informações que você precisa para isso, tá bom? Também a gente pode ajudar as pessoas, né, através do esclarecimento, também é uma forma bem bacana, né, da gente ter as nossas experiências e compartilhar com as outras pessoas. Bom, então tá, eu sei, já tenho essa percepção, estou buscando aí validar o meu dia a dia, fazer o melhor no que eu posso, mas e quando são as pessoas que eu amo,
né, que dessomam? Como que fica essa história, né? Então, tem algumas doenças que, de certa forma, nos ajudam um pouco mais a nos preparar sobre isso, que são um câncer num estágio mais terminal, um Alzheimer, enfim, as doenças que têm uma morte anunciada, vamos dizer assim, né? Tanto a pessoa que está prestes a perder seu corpo físico, como ali, né, as pessoas acabam vivenciando o chamado luto antecipado. Então, dá para você se preparar um pouco mais em relação a essa circunstância, a própria pessoa que está prestes a morrer, né, o pré-dessomante também passa a se preparar um pouco mais, né, em algumas circunstâncias, mas tem algumas doenças em que essa morte, né, essa dessoma acontece imediatamente, num evento cardiovascular, num acidente, uma tragédia, né. Bom, o que eu queria colocar é que por mais, né, que a gente se sinta preparado para essa separação em relação aos nossos entes queridos, né, a gente vai sim, pelo menos a grande maioria de nós, nesse nosso estágio evolutivo, a gente vai sim sentir falta, da pessoa, sentir uma saudade muito grande às vezes, do seu olhar, do seu sorriso, né, do seu abraço, dos seus conselhos, sugestões, né. Algumas situações, às vezes, elas acabam envolvendo um processo de culpa até, quando a relação é um pouco mais, problemática, né, conflituosa, são pessoas que você ama, mas às vezes a gente tem algumas pendências, algumas intolerâncias e incompreensões, e aí surge isso, né, por que eu fui falar aquilo, por que eu deixei de falar aquilo. Enfim, para você que passou ou passa por isso, né, a ideia nossa é que esse nosso processo evolutivo, ele ele vai seguir ainda, né, dependendo do nosso estado intraconsciencial, agora, nessa vida e também dessa pessoa que dessomou, que passa-se então uma consciência que vai ter a sua moradia no extrafísico, então a gente chama de consciência extrafísica ou consciência, a gente pode até se encontrar, né, dependendo desse nosso estado psíquico, numa dessas projeções conscientes, né, você pode ir para essa dimensão extrafísica e visitar o seu parente, né, o seu amigo querido. Nem sempre isso nos é disponibilizado, porque vai depender de muita coisa, né, tanto da gente, será que a gente encontrando, a gente vai ficar melhor ou pior, e em relação àquela pessoa que mudou de dimensão, né, porque ela pode estar, precisando se adaptar a essa nova circunstância e não ter alguém, né, que traga ela em lembrança a situação passada. Mas, às vezes, isso pode acontecer. Se não acontecer, quando você também dessomar, né, quando você descartar a sua soma, pode ser que você encontre essa consciência também quando ambas, então, estiverem no extrafísico. Ou quando estiverem ambas juntas novamente numa próxima vida. Às vezes a gente fala, ai, mas dezenas de anos, centenas, milhares. Assim, a gente está muito presa a essa coisa de tempo, espaço, que é natural, né, a gente está nessa dimensão que é regida por essas variáveis. Mas quando a gente fala de outras dimensões que não é assim que funciona, milhares de anos é uma fração de segundos do que a gente vivencia aqui, tá. Então é uma relação, diferente. Bom, nós podemos, vamos trazer aqui algumas estratégias, também chamadas de ferramentas ou técnicas, para você, trabalhar melhor essa questão da sua validação da vida aqui, né, esse senso de mortalidade, tanto em relação ao seu próprio processo, como ao processo de consciências queridas, tá, que estão mudando aí de dimensão. Então, uma técnica muito bacana é a técnica do aqui, agora, já, que é você perceber cada instante seu no presente, observando-se sem julgamentos, tá? Então, até aqui, se você gosta de pesquisar sobre meditação e coisa assim,
é a atenção plena, né? O exercício da atenção plena, ou algumas pessoas chamam de meditação do tipo atenção plena, ok? Depois só é que você faz uma avaliação. Então, esse tipo de exercício, né, essa técnica, ela promove o sobrepairamento, favorecendo a isenção, e algo que a gente chama também de desapego, tá? Um desapego positivo. Enfim, no que consiste essa técnica? Então, um exercício bem difundido, né, propagado por aí, é o de lavar a louça. Então, tanto esse exercício quanto o seguinte que eu vou dar para vocês, é importante que vocês não façam enquanto estão dirigindo, por exemplo, que a atenção tem que ser no foco ali do que vocês estão, né, do trânsito, enfim. Então, uma maneira é a de você estar lavando a louça. Então, você vai demorar uns minutinhos a mais, aí, uns 10, 15 minutos, tá? Para lavar a sua louça. E aí você vai se conectar. Como é que está aí o seu corpo físico? Como que você está conectado no chão ou na cadeira, se você lava a louça sentado? Como que está sendo, né, a sua coluna, a colocação dos seus braços? Como é essa percepção, né, da água, esse tato da água e da espuma e da esponja na louça, seja um copo, uma faca, uma cerâmica, qual o material, né? Observe isso, esse barulhinho da água caindo, da água da torneira, e o próprio cair, né, ali na cuba da pia, altera um pouco o ruído. Como que está sendo essa observação? O que você está sentindo, pensando, enquanto você está fazendo isso, em toda essa percepção? Então, isso ajuda, né, a questão de você se descoincidir e, ao mesmo tempo, prestar muita atenção naquilo que você está fazendo. Tá? Você pode fazer isso caminhando também, né? Se é um lugar que não tem muito trânsito, que você vai seguir num caminho que não tenha que atravessar a rua, é importante ter essa atenção sempre, tá? Então, você pode ir prestando atenção também na caminhada, em como está acontecendo a sua respiração, o tato, né? Como que os pés estão se movendo no chão, enfim. Você vai ampliando essa percepção máxima que puder, tá? Nós também temos um outro exercício que vai atuar principalmente sobre a questão do seu campo energético, que é a circulação fechada das energias. Você vai imaginar que tem uma massa de energias no alto da cabeça e concentrar, então, no alto da cabeça, e aí você vai trazendo essa massa para baixo, para cima, para baixo e para cima. Isso é bem bacana, te ajuda a te trazer essa percepção das suas energias, do corpo energético, né? Inclusive, depois, se você quiser acelerar mais essa energia, eu não pus aqui a foto, né, o gift, mas você pode acelerar o máximo que puder e chegar no estado vibracional. Então, além de você estar trabalhando essa questão da atenção plena, né, de estar presente naquilo que você está fazendo, você também está ajudando aí a limpar todo o seu campo energético. Uma outra técnica que eu considero muito importante é a técnica da higiene consciencial. Na verdade, existem inúmeras técnicas de higiene consciencial, tá? Uma que vou colocar aqui, na verdade duas, se referem à mudança ou alteração do padrão pensênico. Uma das maneiras pode ser simplesmente você, eu estou triste, então, tá, eu vou fazer algo que me desconecte com essa tristeza. Essa pode ser uma maneira. Mas a que eu sugiro aqui é que você passe a questionar o porquê que você está triste, por que você está com um sentimento de menos-valia, por que você está com uma preguiça evolutiva, enfim. Aquele sentimento, aquela percepção de que você está com um pensamento, sentimento contraproducente evolutivamente falando, tá? Então, você vai tomando nessa questão desses questionamentos, você vai observando a quem que esse sentimento está atendendo. Algum mecanismo de defesa seu, ou de repente você está sintonizando com alguma outra consciência, independente da dimensão que ela está, certo? Então, com isso, você vai tomando esse pensamento, esse sentimento, que a gente chama de pensene,
aos seus próprios cuidados, você se empodera, você não se deixa levar por eles, tá? Isso é uma técnica muito importante para uma melhor qualidade de vida, né? Para essa validação da vida intrafísica. Uma outra técnica importantíssima para o senso de mortalidade é a técnica de mais um ano de vida intrafísica. Nada mais é do que você se planejar para a aceleração das suas metas intrafísicas, aprendendo a priorizar as suas ações evolutivas, e a ideia é essa mesma, é como se você fosse dessomar novamente, ou redessomar daqui a um ano, tá? Então, essa técnica, ela ajuda, inclusive, no autoenfrentamento da morte biológica, porque nos dá tempo também para pensar sobre isso, principalmente nas deliberações legais. O que significa isso? Bom, então, se eu vou morrer daqui a um ano, e aí eu tenho algum bem, o que eu vou fazer com esses bens? Tá? Eu vou doar, eu vou deixar em testamento, esses bens que têm essa ação, né, bens móveis, imóveis, mas aqueles livros, aqueles CDs fantásticos que você tem, você já pode também deixar encaminhado para alguém, não é? Bom, e aí? Você vai morrer e se você sofrer uma parada cardíaca, se você precisar ser entubado, você já pensou nesse respeito? Você quer que isso aconteça, não quer? Bom, você vai ter que descartar seu soma. Na verdade, você descarta seu soma e vai para essa outra dimensão. Mas e quem fica? Vai fazer o que com seu soma? Né? Vai ser enterrado? Então é legal que você providencie um lugar no cemitério. Ah, não, eu quero que meu soma seja cremado ou que ele seja doado para alguma faculdade, para estudo, para pesquisa, sei lá. Então é importante também deixar todas as deliberações, né, legais para que isso possa se efetivar, né? Então, você entendendo que você daqui a um ano você vai estar morto, né? Você encaminha aquilo que você vem deixando, né? Que vai empurrando com a barriga. E com isso também acaba desenvolvendo mais rotinas úteis. Ou seja, você vai focar naquilo que você tem a fazer. Claro, o lazer é sempre importante, faz parte, né? Mas você não vai perder tanto tempo com tantos programas ou tanto tempo com coisas inúteis que não levam a nada, só ocupavam seu tempo, na verdade nem te traziam lazer algum, né? Você vai tendendo a desenvolver essas rotinas úteis. Inclusive, a observar o que é mais importante de você reciclar nesse momento, porque se você só tem um momento, um ano, quais áreas da sua vida você quer mudar, né, realmente nesse um ano? Então, você vai canalizar mais energia para essas reciclagens. E com isso também você vai organizando melhor aquele planejamento, a sua programação existencial, e vai tendo aí o exercício do desapego que eu comentei com vocês, né? É o desapego saudável, esse desapego positivo. Não significa que você não vai cuidar do seu soma, você não vai cuidar das suas coisas, né? Você vai sim, talvez até com muito mais esmero, mas, por outro lado, você não se apega, né? Aos seus bens, às suas ideias, ao seu próprio corpo, tá? Essa é a ideia. Uma outra técnica muito que eu acho bem bacana, na verdade eu uso com muita frequência, é a técnica do último dia de vida. Então é imaginar quando você acorda, né, e ao longo do seu dia também, que esse pode ser o seu último dia aqui na Terra, né? Ou o seu último dia na Terra, ou o último dia de alguém muito querido. Ou não, de algum conhecido, mas, né, alguém que de alguma forma você tem alguma relação. E aí, será que se você vivesse isso, né, no seu dia a dia ia ser exatamente como está sendo agora? Então, será que você ia priorizar exatamente as tarefas que você está priorizando? O que é que você gostaria de fazer, de estar fazendo, né, quando esse momento chegasse? Então, será que, de repente, a morte baixou ali, você vai estar reclamando do trânsito? Poxa, será que você quer isso para você? Então, isso vai te ajudando a mudar algumas perspectivas em relação àquilo que você está vivendo.
Como que você vai acordar hoje, você vai cumprimentar as pessoas, né? É, seja da sua casa, como você vai se despedir aí dos familiares, amigos, né? Como você vai chegar na escola, chegar no trabalho, como que vai ser essa relação? Você vai demonstrar gratidão? Outra coisa, será que as pessoas sabem da importância que elas têm na sua vida? Essa pode ser a última oportunidade, de repente, de você se mostrar grato, de você se mostrar amando essa pessoa, né? Nessa relação. Quantas vezes as pessoas dessomam e você não teve oportunidade de falar o quanto você amava, o quanto você aprende com ela. E o contrário também, né? Então, olha só, essa técnica ajuda a gente nessa manifestação diária. E aí? Então, também, se alguém do meu convívio morrer hoje, ou se eu morrer hoje, como que vai ser essa questão das nossas lembranças? Será que quando eu lembrar da pessoa, ou quando, se for eu que dessomar, será que a pessoa vai lembrar de mim? Nossa, aquela fulana lá, super intolerante, agressiva, irritada, mal-humorada, sei lá, veja aí, né? Será que é isso? Ou será que nesse dia a dia, que pode ser o último nesse momento, eu vou buscar resolver os conflitos que surgirem na medida do possível, no momento em que eles surgirem? Ou não vou deixar eles crescerem muito? Como que vai ser? Porque veja, ninguém está falando aqui para que a gente já consciências muito evoluídas, então óbvio que no calor às vezes de uma discussão a gente fala muitas coisas que a gente não precisaria ter falado, né? Não daquela forma pelo menos. Então, como que é numa situação de conflito? Como que é a sua reação? Você vai deixando a coisa acontecer até, sei lá o quê? Ou você começa a perceber que essa situação toda tá tomando uma dimensão muito maior da que você pode tomar conta, e que então seria melhor você às vezes chegar e falar: olha, fulano, vamos dar um tempo aqui, depois a gente volta nessa discussão, mas eu vou observar outros pontos de vista além do seu, vou pesquisar, vou me acalmar, porque a gente está ficando nervoso. Aí você fala: ah, mas e aí? E aí você morreu e deixou uma pendência? Poxa, mas é muito melhor deixar uma pendência assim do que você estar no calor da discussão, deixar um monte de pessoas magoadas, né? Às vezes algumas discussões acontecem até algum tipo de tragédia, o seu nó kármico, vamos dizer assim, vai ficar muito mais apertado do que você conseguir recuar, né? E mesmo caso um de vocês morram, mas pelo menos vocês estão buscando atenuar essa situação. Mas isso também serve para a gente parar para questionar a gente, no nosso dia a dia, de todos os dias, como cada dia sendo uma vida, como que a gente pode melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos, né? Como que pode ser feito isso? Então, transformar aquela questão das nossas culpas, nossas, dos demais também, numa situação mais positiva em relação à responsabilidade que temos naturalmente uns com os outros e de buscarmos soluções mais positivas, né? E aí, será que para mim a morte é algo realmente natural? Né? Eu consigo entender que desenvolver esse senso de mortalidade fala muito mais da minha vida, da minha qualidade de vida agora. Eu consigo entender isso e consigo transmitir isso, será, de uma forma mais tranquila para as pessoas? A ponto que sim, a gente consiga falar sobre morte numa rodinha de amigos? Como que eu realizo as minhas atividades? Então, entendendo que eu posso morrer a qualquer momento, será que eu faço de qualquer jeito? Ou eu busco fazer o melhor daquilo que eu estou fazendo, com atenção aos detalhes? Então, se eu posso morrer a qualquer momento, será que é legal eu manter aí os meus hábitos e vícios nocivos? Será? Será que isso talvez não me prejudique, né, essa ligação de pensamento, de sentimento, de energia com isso? Será que não pode continuar se manifestando depois que eu perder esse corpo físico? Como que funciona isso?
porque a gente entende que ninguém muda porque morreu. Então, será que não seria bacana hoje, né, eu mudar um pouco essa minha percepção, essa minha crença, né? Ah, isso me dá prazer. Claro, como eu comentei, prazer, lazer são coisas importantes ainda para gente, mas escuta, o que é mais importante? O prazer momentâneo, que muitas vezes te traz inúmeros prejuízos, ou a satisfação evolutiva, né? Então, com essa técnica, você começa a se questionar sobre isso. E a questão da reconciliação, né? Será que hoje é o grande dia que eu vou conseguir me reconciliar com o desafeto? Será? Às vezes não. Mas como é que eu posso melhorar isso? Que traços imaturos meus me instigam a manter essa situação? Veja, às vezes, só pelo fato de eu observar o que é que em mim está prejudicando um relacionamento, a coisa assim já começa a dar uma abertura para uma superação, para uma reconciliação, tá? Então, às vezes a gente não consegue ainda, né? Não consegue isso no dia de hoje, talvez a gente não consiga ainda na vida, né? Nesse período de vários dias, mas não importa. O hoje é o que você tem, então você pode hoje sim fazer alguma coisa, mesmo que você ainda não tenha conseguido superar os seus traços imaturos, não tem importância, tá? Você vai tomando atenção sobre eles e vai buscar, por exemplo, fazer aquele trabalho energético que eu sugeri, né, da circulação fechada, buscar atingir o estado vibracional. E aí você pode exteriorizar o melhor que você tem, as melhores energias de amor, de afeto, mesmo que no momento você às vezes se perceba com raiva, com intolerância, em algum momento da sua vida, pode até não ter sido em relação a essa pessoa, mas em algum momento dessa vida você vivenciou essa energia, seja no nascimento de um filho, enfim, em algum momento você teve uma felicidade muito grande, você sentiu um amor muito grande, tá? Então, procura sintonizar com esse momento e exteriorizar essa energia de amor para essa pessoa, para essa situação, para esse grupo de pessoas. Pode ser que num primeiro momento não resolva nada, mas energeticamente você está ajudando a limpar aquela situação. Para que você vá melhorando, para que a outra pessoa ou as outras pessoas também possam melhorar. Então, se vocês não superarem esses mal resolvidos nessa vida, ou no hoje, ou nessa vida, sempre terá um dia de amanhã, uma vida de amanhã, tá? Existe também uma outra técnica, que é a técnica da autorreflexão pré-dessoma simulada ou da antiprojeção noturna. Então, vejam, muitas pessoas chamam o próprio sono, né, o sono nosso, como uma pequena morte. E, na verdade, a gente entende que não deixa de ser isso mesmo, porque a gente se descoincide, né, nesse período do soma, os corpos se desencaixam, geralmente a gente fica meio que por ali, meio que boiando, flutuando nessa bolha aí ao redor do corpo, sonhando, mas algumas vezes a gente tem oportunidade de ter experiências mais distantes, em outras dimensões, é que no geral a gente não lembra disso, tá? Mas então, esse processo todo, de certa forma, é muito semelhante à morte. O que vai diferenciar que na morte, essa ligação do corpo físico com os demais vai ser rompida, né? E o corpo físico então deixa de ser vivificado e passa a ser descartado, como a gente comentou, tá? Então, é você, antes de dormir, fazer uma reflexão do que é que foi aquele seu dia, aos moldes do que o pessoal de EQM, né, refere, que eles percebem que eles começam a ter essa reflexão do que foi a vida da pessoa. Então, aos moldes desse exercício, você vai fazer essa reflexão, focando no que você fez de positivo. Tá? O que você fez de positivo? Conseguiu cumprir com tudo? Não, mas como foi o seu empenho? Como que aconteceu? Claro que muitas vezes, talvez a maioria, a gente não tenha conseguido cumprir exatamente com todas as tarefas que a gente havia se proposto. Se você lembrar de alguma nova, anota rapidinho
ou grave, enfim, mas não deixa que aquele não resolvido, aquele não cumprido, vá te impedir de ter um sono tranquilo. Então, é também uma outra forma de você se desconectar com seus aspectos imaturos, focar no positivo, né? E promover essa descoincidência, relaxar, promover essa descoincidência, e aí ter as suas vivências mais naturais, né? Ter um relaxamento profundo, ter o seu sono natural, tá? Também é uma maneira de você ir treinando essa questão da sua dessoma de uma maneira um pouco mais consciente e lúcida, tá? Bom, o que eu gostaria de deixar aqui como reflexões finais é que esse senso de mortalidade, essa percepção de que a gente vai morrer, ela deve trazer responsabilidade sobre os nossos atos, mas respeito ao que podemos ou não cumprir, tá? Na verdade, é reduzir a ansiedade evolutiva, não é aumentá-la. Entendendo que a gente vai ter problemas, né? A gente está aqui para aprender a resolvê-los, na verdade, a gente vai ficar com raiva, inveja, irritado. Diversas vezes a gente vai ter problemas de saúde que não nos levarão à dessoma, tá? Então, o senso de mortalidade é ter a certeza íntima de que você está vivendo o seu melhor, segundo o que você pode nesse espaço-tempo. O senso de mortalidade traz à mente o questionamento do estado consciencial em que você quer se encontrar no momento da sua morte. Melancólico, né, com essa percepção, não, eu venho com algo para cumprir aqui no planeta, e aí você fica imaginando que é algo muito grande, e aí você acaba não fazendo nada. Muitas vezes isso acontece, né? Sendo que, assim, na boa, mas bem poucas pessoas vêm com algo tão grande assim para fazer no planeta que vai alterar o rumo da humanidade, né? A ideia é exatamente a gente poder ter feito nosso melhor no nosso cotidiano para desenvolver essa pacificação íntima, esse senso de que você está cumprindo com o que você veio cumprir aqui, porque você está fazendo o melhor que dá para você fazer, tá? Eu gostaria de encerrar, então, esse encontro com uma frase do Renato Russo: é preciso amar como se não houvesse amanhã. Eu agradeço muito a atenção de todos, né, disponibilizada aqui. Se você tiver, então, algum comentário, alguma dúvida, algo que eu puder te ajudar de alguma forma, manda um e-mail lá para mim, mcrismas, com 2 es, @gmail.com, ok? Muito obrigada